É uma honra, assim, enorme, né? Porque é um mérito para pessoas que atuam no ensino superior, né? Então, é uma honra muito grande receber. Mas eu, assim, na maior sinceridade, na maior humildade, eu entendo como uma honra que deve ser atribuída a um conjunto de professores. Talvez eu vá representar esse conjunto. Professores preocupadíssimos e lutadores por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Isso parece um jargão, mas é uma coisa a ser perseguida. Professores que se pautam por uma pedagogia de respeito ao conhecimento, né? Dos próprios alunos, da sociedade, né? Uma coisa que tá esquecida um pouco no nosso magistério. E está esquecida até nos esquemas institucionais de produção de conhecimento, esse respeito ao conhecimento do outro, né? A minha área, por exemplo, é uma área de 15, 20 anos para cá, a agroecologia, em que se não tiver o conhecimento do agricultor, dificilmente se produz conhecimento, porque a agroecologia é baseada nos princípios da natureza, de como as plantas vivem na natureza, e isso não quer dizer que não tenho que produzir mais. Mas então isso me honra muito, a atribuição dessa medalha, né? Vai ser 31 de março, tomara que não seja uma comemoração ao golpe militar de 64, que insiste em dizer que na verdade foi 1º de abril, mas como era dia dos bobos, então botaram 31 de março. Mas me sinto muito honrado pela indicação do mandato do nosso vereador Marquito, que tem um trabalho brilhante em termos de envolvimento da sociedade, em busca de um meio ambiente muito mais sadio, né? Então, eu me sinto honrado por uma série de questões, mas faço questão de dizer que atribuo essa escolha do meu nome representando um grupo de gente que cada vez mais cresce, mas que valoriza a produção do conhecimento de uma maneira horizontal, né? Respeitando o conhecimento dos demais, inclusive dos alunos, e principalmente. Eu sou da geração, nasci em 46, tenho 74 anos hoje, agora, e eu sou da geração da década de 60, que já se rebelou contra isso. E fez algumas revoluções desde o primeiro movimento em Paris, né? Mas fez marcações de espaços, pelo menos, se não revoluções. O que está acontecendo agora parece uma coisa surreal, mas não é surreal porque essas pessoas, infelizmente, esse presidente foi eleito, né? Num processo sabidamente fraudado, mas que nós temos um judiciário absolutamente inoperante, né? Que não fez o seu papel na hora certa, e tinha legislação para isso, principalmente a das fake news, né? Mas a cada dia, há uns tempos atrás, a gente dizia assim, há uns dias, uns meses atrás, a cada dia uma bomba, a cada dia são 10 bombas nas diversas áreas. Na área geral de conhecimento, seja na sua produção, quanto na sua socialização do conhecimento, que é o meu campo de trabalho, é uma absoluta vergonha o que está se fazendo com as estruturas institucionais do Brasil. Primeiro, cortando recursos da CAPES, CNPq, botando pessoas absolutamente incompetentes nesses órgãos, extinguindo instituições importantes, por exemplo, dentro do INCRA, como o Pronera. O Pronera em si não foi extinto, mas foi extinta a coordenação. E o Pronera, para quem não sabe, é o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, né? Que fez um trabalho belíssimo aí nas últimas décadas, né? E importante. Então parece uma política de terra arrasada, né? É um projeto, né? É um projeto de distinguir. As pessoas são tacanhas, são absolutamente
Não tem, para esse ministro da Educação eu não consigo dar um adjetivo para ele, que é um cara tão bizarro nas coisas que faz, nas coisas que diz, né? E então simplesmente nos apavora e nos fortalece numa luta para mudar isso aí. Eu acho que dá para analisar sob 2 pontos de vista. O primeiro é o compromisso que a agroecologia tem de se desenvolver cada vez mais e dar resposta. E a outra, dar resposta para essa questão do aumento da produção necessária. E a agroecologia basicamente trabalha com produção de alimentos e da cesta básica, diferente do agronegócio, como tu disse, que trabalha para produzir grãos para alimentar bois, suínos na Europa, né? Então, é um tipo de produção que, além de ser danosa ao meio ambiente, que se faz em monocultura, que derruba mato e está acabando com o Planalto, lá em essa região Matotiba, essa que é Maranhão, Tocantins, Piauí, etc., aquele canto lá que é enorme, está se dizimando lá uma parte do Nordeste, né, com uma produção extensiva absolutamente incompatível com o que as pessoas faziam lá. Então, politicamente, a agroecologia tem o dever de denunciar, mas muito mais que denunciar. É mostrar que é possível, é importante, é fundamental uma produção limpa. Enquanto isso, nós estamos envenenando, o agronegócio está envenenando a população brasileira. Agora mesmo saiu uma notícia, eu tive essa notícia ontem, talvez vocês, como trabalham na mídia aí, tiveram antes, mas um agrotóxico que não tiver a sua análise, por 60 dias ele passa a ser, no Ministério da Agricultura, ele passa a ser liberado. Isso é o absurdo dos absurdos. Nós temos agrotóxicos no Brasil que são proibidos em outros países, né? Então, esse é o primeiro campo, a primeira visão de um papel da agroecologia. E o segundo é uma discussão que tem por dentro da agroecologia, que eu tenho uma posição, alguns colegas meus dizem que não, mas que não deveria ser por aí, mas explico. A agroecologia, ela é muito importante na produção familiar, na pequena produção, ela é fundamental, mas ela pode aumentar a sua escala de produção. É ter pesquisa, como os agricultores assentados em reforma agrária estão produzindo no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, 3.000, 2.000 hectares de arroz. Né? Mas a partir de um outro desenho produtivo que tu contemple a biodiversidade com corredores agroecológicos, né? Aumentar a possibilidade, até porque os pequenos agricultores unidos, eles podem formar coletivos de produção com o mesmo desenho da agricultura familiar, mas numa escala maior, para acabar com esse discurso que a agroecologia só produz coisinha pequena e feirinha e alfacinha. Não é isso, não é isso. Já tem exemplos no mundo inteiro e no Brasil tem exemplos que ela produz grãos limpos e de muita qualidade e pode produzir em escala maior. Então é uma questão de um desenho produtivo mais adequado a uma outra perspectiva, né? E mantendo os princípios, os conceitos agroecológicos. Agora, para chegar no ponto da proposta da discussão de vocês aqui, precisa investir em produção do conhecimento, né? E eu queria levantar uma terceira visão sobre a agroecologia. A agroecologia, disse no início, mas quero enfatizar nessa hora, a agroecologia ela não trabalha com conhecimento científico puro, e só do conhecimento só científico. Claro, ele trabalha com ciências básicas, com conhecimento científico, mas trabalha muito com o saber dos agricultores. Então, isso implica uma pedagogia, uma metodologia de pesquisa completamente diferenciada da convencional, da tradicional, que o pesquisador se encerra numa
numa estação experimental ou numa unidade de pesquisa e faz sua pesquisa isolada da sociedade. Não, ela é interativa, ela interage. Os problemas são identificados com os agricultores, problemas a serem pesquisados. Os agricultores participam da confecção do experimento e da sua análise dos seus resultados, né? É o que a gente chama de pesquisa participativa, mas não só no discurso, mas na prática, né? Está se fazendo muito isso aqui em Santa Catarina, né? Apesar, eu dissesse que eu trabalhei 38 anos na Acaresc Epagre, né? Apesar que algumas diretorias da própria Epagre eram contra isso, houve uma resistência muito grande e fez trabalhos maravilhosos. Tem um trabalho que publicado por uma moradora aqui do Campeche, que eu tenho na minha casa, sobre plantas alimentícias não convencionais, punks. É uma extensionista Epagre que mora aqui numa travessa da Gramal, a Cris, que é muito importante, o resgate de alimentos tradicionais, que os nossos avós comiam e utilizavam e que davam como, sem plantar, eram plantas convencionais, né? Eu mesmo tive 5 anos morando na África, lá eu comi plantas como o caruru, né? Ou como o picão, aquele que é riquíssimo em ferro, né? E nesse livrinho aparece o picão. Lá em Moçambique, os agricultores faziam. Aqui nós jogamos herbicida em cima do picão, do caruru. É mato, exatamente. Até tem uma brincadeira, assim, vamos comer mato, porque mato é nutritivo, né? Então tem trabalhos excelentes da Epagre, até dentro da própria Embrapa, que é uma empresa de pesquisa muito convencional também, mas trabalho muito interessante, de resgate do conhecimento indígena em Tocantins, né? Mas falta decididamente se mudar a metodologia da pesquisa, a concepção da pesquisa convencional para uma pesquisa mais participativa. E investimento governamental, né, sem dúvida, tipo de coisa. Sem dúvida. Parabéns, né, por essa homenagem, muito merecida. E os amigos do Aero quiserem dar o apoio lá no dia, né, dia 31 de março, às 16 horas, lá na Câmara de Vereadores da cidade de Florianópolis. Então, eu agradeço, Erlane, Laís, Rubens, essa oportunidade, né? De fato, fui da diretoria da rádio, hoje sou só do Conselho Fiscal, mas já é um compromisso fiscalizar isso tudo. Brincadeira. Mas agradeço muito a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês.